Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupo e eu estou aqui para orar por você, pela sua família. E logo após a oração, tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua alma, para que você venha descansar, repousar em plena paz. Se você sentir no seu coração de colocar uma peça de roupa próximo ao seu lar, uma fotografia, um copo com água, fique à vontade. Se não, só fique deitado mesmo, ouvindo a oração, refletindo e recebendo esse abraço de Deus para a sua alma. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está, Senhor, do outro lado do vídeo, ouvindo essa oração. Pai, que essa pessoa venha ser abençoada através, meu Pai, desse momento com o Senhor. Talvez essa pessoa esteja sem sono, em alta madrugada, sem saber o que fazer, preocupado com as dívidas, preocupado com os filhos, preocupado com alguma situação. E talvez esteja com seu coração até desesperado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que através desta oração essa pessoa vai ter, meu Pai, um repouso tranquilo na Tua presença. Que o coração dessa pessoa vai descansar, Pai. Porque essa pessoa precisa de descanso na sua alma. Precisa, Senhor, de descanso na sua vida, Pai. A dificuldade, a luta, talvez tenha sido tanta que tem pesado sobre os seus ombros. Mas em nome de Jesus, Pai, essa pessoa vai receber o alívio do Senhor, Deus. Pai, que o Senhor venha visitar a casa dessa pessoa. Todos os cômodos, meu Pai. Que o Senhor, com a Tua presença maravilhosa, venha entrar e trazer paz em cada cômodo, Pai. E se em algum lugar o diabo tem, Senhor, se escondido para atormentar essa vida, Pai, é em nome de Jesus que bata em retirada. Porque o mal não resiste ao Teu nome, Senhor. O mal tem que bater em retirada quando a Tua presença chega em algum lugar. E que não chegue só, Senhor, na casa física dessa pessoa, mas que venha chegar na casa espiritual, na casa corpo, Pai. Para que essa pessoa também seja livre de todo o mal. Porque o adversário tem colocado pensamentos, meu Pai, na vida dessa pessoa. Tem colocado, Senhor, vontades que ela não quer fazer, mas que o inimigo muitas das vezes coloca esse desejo, aperta, Senhor, esse sentimento no coração dela para que ela venha errar e depois ela mesma, Senhor, se sentir culpada. Deus, talvez essa pessoa esteja tão atormentada, sem conseguir dormir, sem conseguir, meu Pai, ter o sono do justo, devido, Pai, ter dado brecha a Satanás, devido, Senhor, ter feito, meu Pai, a vontade do adversário. Mas o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é conhecido como Deus que restaura, Pai. Restaura a vida dessa pessoa, Senhor. Restaura a vida dessa pessoa. Porque até mesmo para ela, ela olha para a vida dela e não vê mais solução. Ela não vê mais saída, Pai, de tantos problemas que ela vem enfrentando. Alguns, meu Pai, consequência de algumas atitudes, outros, o inimigo traçando situações para que essa pessoa venha se afundar cada vez mais. Talvez essa pessoa, Senhor, esteja pensando: eu nasci para sofrer. Eu não nasci para ser feliz. Ah, Senhor, mas ela não sabe
os planos que o Senhor tem para a vida dela. E são planos de bem, são planos maravilhosos, Pai. Que essa vida talvez nunca pense, Senhor, nunca almeje algo bom, nunca pense num futuro por tantas coisas ruins que têm acontecido a ela. Mas o Senhor tem um futuro de paz, o Senhor tem um futuro de prosperidade, o Senhor tem um futuro brilhante, meu Pai. Se essa pessoa se render aos teus pés. Pai, quantas pessoas que me ouvem que está dependente, Senhor, de remédio controlado. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para tanta coisa, Pai. Há pessoas que tomam mais de 5 medicamentos diferentes. Deus, em nenhuma forma estamos desprezando a medicina. O Senhor deu inteligência aos médicos, sabedoria, para que nós possamos recorrer a Ele também. Mas nenhum médico, Senhor, faz o que o Senhor pode fazer. Nenhum remédio traz a paz que excede todo o entendimento na alma. Só o Senhor tem o poder de fazer isso, Pai. Só o Senhor tem poder de libertar essa pessoa dessas prisões sentimentais e mentais. Talvez essa pessoa, Pai, pense até que está ficando louca por tanto pensamento maligno acelerado na vida dela, na mente dela. Ela pensa tanto e pensa tanta coisa ruim que essa pessoa está ficando doente, Pai. Essa pessoa está começando a ficar preocupada em perder a noção e ficar louca, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, que essa vida venha a ser alcançada por essa oração. E que o mal, Senhor, que o maligno venha bater em retirada, Senhor, do sentimento dessa pessoa. Quantas pessoas, Pai, que está me ouvindo, que está com seu coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de ódio, Pai. Porque não aceita, porque não perdoa aquilo que fizeram contra ela. Ah, Deus, nós precisamos perdoar, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se nós perdoarmos uns aos outros, o Senhor também nos perdoa. Mas sabemos que não é fácil, Senhor, perdoar alguém que nos feriu tanto, que tentou até mesmo manchar o nosso caráter, Pai. Não é fácil, Senhor. Se não for a Tua graça sobre a nossa vida, nós não conseguimos. Mas eu oro para essa pessoa, Pai, para que ela venha liberar o perdão. O perdão na vida de alguém, Senhor, que a prejudicou, que a humilhou, que a feriu, que a tocou, Pai. Ah, Deus, faça essa pessoa abrir o coração para que essa ferida venha a ser tratada, curada, cicatrizada, Senhor. Essa pessoa não pode viver com esse peso nas suas costas, no seu coração, na sua vida. Quantas coisas, meu Pai, que essa pessoa não consegue por causa desses sentimentos malignos que a rodeiam. E sentimentos que encandeiam outros sentimentos, como a ansiedade. Essa pessoa, Pai, está ansiosa. Essa pessoa imagina coisas que nem vão acontecer, mas além de ela imaginar, ela já sofre por antecipação. Isso é terrível, Pai. Isso é uma opressão maligna, Senhor. Deus, essa pessoa só quer paz. Essa pessoa só quer ter uma vida de alegria.
Essa pessoa só quer ter conforto, Deus. Mas a situação que ela está, ela não tem força nem para levantar da cama. Se não é o Senhor para estimular, para que essa pessoa se levante, essa pessoa se entrega, Pai. E talvez alguns que já estão me escutando já se entregaram. E não porque são fracos, mas porque a carga, Pai, está pesada demais. Essa pessoa só tem tristeza no coração. Oh, Espírito Santo de Deus, cura essa alma, Senhor. Essa vida está tão necessitada de Ti, meu Deus. Ela não consegue mais falar com os lábios, Senhor, mas a alma dela grita desesperadamente por socorro. Oh, Jesus, chega com socorro bem presente nessa angústia, Pai. Nesse sofrimento, Senhor. Essa pessoa não tem mais expectativa de vida nenhuma, Pai. O desejo dela é ficar em cima de uma cama, em um quarto escuro, esperando a morte chegar. De tão ferida e sobrecarregada, Pai. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está com mão forte, abraçando essa pessoa. Talvez o abraço que ela queria de algumas pessoas e que ela não recebe, ela está, Senhor, através dessa oração, sendo abraçada pelo Senhor, confortada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque só o Senhor pode, Pai, abraçar, curar e restaurar. Muitas das vezes, Pai, quando estamos em situação difícil, pessoas podem chegar e falar as palavras mais bonitas desse mundo. Mas isso é como se fosse nada, Senhor. Nada. Alguém chegar e falar, olha, vai dar certo, levanta daí, isso vai mudar, não tem tido efeito na vida dessa pessoa. Mas a Tua presença, Pai. Ah, Jesus, a Tua presença. Tudo transforma com a Tua presença, Pai. Entra agora, Senhor, na casa dessa pessoa. E vá até onde essa pessoa está, Pai. Seja na sala, no quarto, na varanda, na cozinha. Vá ao encontro, Senhor. E faça essa pessoa sentir uma paz tão grande. E uma confiança em Ti que ela nunca sentiu. E que ela venha sentir na alma, Senhor. Que tudo vai se resolver. Que tudo vai mudar, Pai. E que essa situação a qual ela está enfrentando hoje, Senhor, ficará para testemunho, para salvar muitas vidas, Deus. A que muitos chamam de incapaz, de desprezada, vai ser um testemunho vivo de que o Senhor arranca uma pessoa do fundo do poço e levanta para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, eu creio que essa pessoa já recebeu a cura das Tuas mãos, através do Teu abraço, através do Teu conforto. Eu creio, Senhor. Continue na casa, na vida dessa pessoa, aonde ela pisar a planta dos pés, que o Senhor pise com ela, e que a paz que excede todo o entendimento nunca mais venha sair da vida dessa pessoa, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, e te agradeço. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Obrigada, Senhor. Amém. E tem uma palavra de Deus para a sua alma, que se encontra em Salmos, capítulo 4,
versículo 8. Livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, que diz: Em paz também me deitei e dormi, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A palavra de Deus é algo maravilhoso. Poucas pessoas entendem o real significado da palavra de Deus. Alguns desprezam, alguns não dão o devido valor, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e por ela ser viva e eficaz, ela entra na vida de uma pessoa, e quando ela entra é impossível não transformar. E aqui a palavra do Senhor está falando de segurança, de proteção. Quantas das vezes nós não conseguimos dormir com medo de amanhã, com medo do amanhã, com medo do que pode acontecer, até mesmo quando nós estivermos dormindo. Às vezes o diabo coloca seta na nossa vida para que nós venhamos ter até medo de dormir, de repousar. Colocando seta que se eu dormir, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que alguém vai invadir a minha casa? Tudo isso é seta do diabo para tentar prejudicar o nosso sono, o nosso descanso. Há muitas coisas nessa vida que nos traz medo, nos traz preocupação. E a gente muitas das vezes fica temeroso, pensando que alguém pode nos atacar, algo pode nos ferir. Mas quando nós temos a proteção de Deus em nossa vida, ela serve como um escudo. A palavra de Deus vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, para nos proteger, para nos guardar. O medo, ele é algo bom se ele é um medo natural. Se você está em um lugar alto e vem aquele medo, isso é um medo de proteção. Mas a partir do momento que o medo, ele não existe de forma real e ele te paralisa, já não é um medo natural. Ele é um medo espiritual que vem da parte do mal, que vem da parte do adversário. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele não nos deu espírito de temor. Nós devemos temer apenas a Deus e não as situações, ameaças, circunstâncias. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter aflição. Mas o Senhor Jesus falou para nós termos um bom ânimo porque Ele venceu. E como Ele é o nosso exemplo, nós também venceremos se permanecermos firmes na rocha que é Cristo. Então, não deixe que o medo venha te paralisar, que o medo venha fazer você perder grandes oportunidades. Porque muitas das vezes nós temos uma grande oportunidade em nossa mão, em nossa vida, e nós deixamos passar por medo. Medo de não dar conta, medo de não se sentir capaz. Se o Senhor está na sua vida, você é capacitado. Você é mais que vencedor. Quando você sentir medo, esse medo que você sabe que não é um medo natural, mas é um medo antinatural, repreenda em nome de Jesus. Repreenda porque é algo que não vem de Deus. Pensamentos que não nos traz esperança, ele não vem do Senhor. E a palavra de Deus pode dizer que pode levantar na nossa direita, na nossa esquerda, mas nós deveremos ter a confiança em
em Deus. Se nós formos ver pela palavra de Deus, quantas coisas que, se não fosse enfrentado o medo, não tinha acontecido coisas extraordinárias. Como, por exemplo, Moisés tinha medo de falar em público e ele não queria, voltar para libertar o povo. Mas por ele confiar em Deus, mesmo com medo, ele enfrentou o medo. E olha a bênção que aconteceu, os milagres extraordinários que aconteceu na vida de Moisés. Por ele enfrentar o medo, ele se tornou quem ele foi. Moisés, o libertador. Você já pensou se Abraão tivesse medo? Com certeza ele sentiu insegurança de ir para uma terra que ele não conhecia e que Deus não tinha explicado mais nada a ele o que ia acontecer lá. E se ele tivesse olhado para o medo, para a insegurança, ele não teria sido Abraão. Todos nós não tem nenhuma diferença entre nós e essas pessoas da Bíblia. Quando eu digo que não tem nenhuma diferença, é porque eram seres humanos igual a gente. Mas, ao contrário de muitos, eles enfrentaram os seus medos, as suas inseguranças e confiaram somente no Senhor. Tantas pessoas na Bíblia Sagrada que enfrentou as suas dificuldades e foi vencedor. Temos outro exemplo clássico, que é o exemplo de Davi. E se Davi tivesse medo do gigante? Como todos aqueles que estavam ali, soldados preparados. É por isso que eu digo, muitas das vezes, alguém pode ser preparado de todas as formas. Alguém pode ter vantagem sobre você por ter um currículo melhor, uma faculdade melhor. Mas o mais importante na nossa vida, não estou falando que a gente não tem que estudar, não estou falando que a gente não tem que dar o nosso melhor, mas o mais importante na nossa vida é a graça de Deus. Porque Davi não tinha preparo nenhum. Davi não era do exército. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, ali no rebanho. E quando ele viu aquele gigante, por ele ter a confiança em Deus, ele enfrentou. Ele enfrentou aquele gigante. E se ele tivesse medo, ele não seria Davi. Então existem muitos personagens da Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus, que enfrentaram os seus medos, enfrentaram a covardia, deixando-a de lado e indo em direção ao propósito de Deus. E você que está aí me ouvindo do outro lado, pode ser um improvável. Alguém que as pessoas olhem e dizem, esse daí e essa daí, e esquece. Mas se Deus tem um chamado com você, se Deus tem um propósito com você, e eu creio que Ele tem, porque se você não fosse uma pessoa que estivesse procurando melhorar, procurando ser alguém em Deus, procurando se relacionar com Deus, você não estaria aqui ouvindo essa oração, ouvindo essa pregação. Se você está aqui é porque você quer algo com Deus. A sua alma deseja obedecer a Deus, deseja cumprir o propósito que Ele tem no seu coração. Talvez o propósito de Deus na sua vida é de você levar o Evangelho, é de você pregar a palavra dele. Você tem muito medo de subir no altar e pregar a palavra de Deus. Talvez o ministério que Deus tem com você é através do louvor. E você morre de vergonha de ir lá na frente da igreja cantar, louvar ao Senhor. Talvez o seu chamado seja para o evangelismo. Você tem medo de entregar um folhetinho, ser ignorado, ser xingado. Se Deus te chamou para algo, Ele já te capacitou. E quando eu digo isso, eu não estou deixando de lado que nós teremos desafio. É claro que a gente tem desafio. O desafio de Davi foi Golias.
Ele teve desafio, ele foi vencedor, mas aquilo foi um desafio. Ele não foi simplesmente um vencedor por olhar por Golias, por olhar e pronto, sou vencedor. Não, por ele enfrentar o seu medo e derrubar o gigante foi que ele se tornou Davi. Então, dá os primeiros passos. Se você receber algum convite de pregação, se você receber algum convite para louvar em alguma igreja, vá, porque Deus quer te usar. Quantas almas que estão esperando uma palavra sair da sua boca, e isso tem grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Tem coisas que é para nós fazer. Deus designou para nós, não é para o irmão do lado, não é para o pastor, é para nós. Há obras que é nossa, para nós fazermos. E talvez uma palavra que sair da sua boca, mas eu não sei pregar. Uma palavra que sair da sua boca pode salvar uma vida. E uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Talvez um pequeno louvor que você louvar, alguém pode ser curado. Alguém pode ser curado na alma, curado nos sentimentos. Porque o louvor também tem o poder de cura. Então, queridos, enfrente o seu medo. Porque quem tem Deus vive em segurança. Não isento de desafios, mas vive em segurança. Porque o Senhor faz habitar em segurança, porque o Senhor é a nossa proteção. Como disse agora há pouco, os anjos do Senhor andam ao nosso redor. Nós sabemos que o inimigo é ao derredor. Então, se nós temos ao nosso redor a proteção de Deus, não devemos temer a homem, não devemos temer situações, não devemos temer oportunidades, porque o Senhor já nos capacitou e já está conosco para nos proteger nessa guerra. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui no nosso canal. Está sendo colocado oração, palavra. Eu tenho certeza que Deus sempre vai ter uma palavra aqui para você, para o conforto da sua alma, o conforto da sua vida, para que você venha se sentir leve e satisfeito na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus e até a próxima.